Estamos chegando para mais um Viver Bem, o podcast da Unimed São José dos Campos. Sejam bem-vindos a esse nosso bate-papo sobre saúde, acolhimento e cuidado. E o tema de hoje é transtorno do espectro autista. Afinal de contas, o mês de abril é o mês de conscientização do autismo. E a gente está recebendo aqui a doutora Cíntia Macedo, que é neuropediatra. Doutora, bem-vinda, muito obrigada pela presença. Muito obrigada pela oportunidade para conversarmos por um tema tão importante. Pois é, e a gente tem falado bastante nos últimos anos sobre esse tema, especialmente porque as mídias sociais e os meios de comunicação têm possibilitado essa comunicação, mas também por conta do diagnóstico, acredito que é mais frequente hoje. Não sei exatamente por quê, mas é por isso que a gente está com a senhora aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Mas vamos começar lá do início. Primeiro, o que é o autismo? O autismo é um tipo de transtorno do desenvolvimento infantil. A gente denomina como transtorno pervasivo do desenvolvimento infantil. A criança ela já nasce com o transtorno, mas ela pode começar a manifestar as características em qualquer fase do desenvolvimento. E muitas vezes ela pode ser identificada só na vida adulta. Perfeito. Agora, é um transtorno de desenvolvimento. O que significa isso? A criança, a partir do momento que ela nasce, ela começa a adquirir e a desenvolver habilidades em todas as áreas do desenvolvimento humano. Desde a área motora, onde ela vai aprender a andar sem apoio, sentar, todas essas coisas. Na área da comunicação, que é o desenvolvimento da linguagem e da fala, para usar isso como comunicação com a outra pessoa. E também na interação social, que é a demonstração de afeto e de interação com o outro ser humano. Isso são as situações que vão permitir que a pessoa viva em sociedade. Então, isso tudo é desenvolvimento na criança. E o autismo é um dos transtornos que pode prejudicar esse desenvolvimento. Agora já se sabe por quê? Quais são as causas? Infelizmente, a gente não tem causas definidas para muitos dos transtornos do desenvolvimento. E para o autismo especificamente, a gente ainda não conhece a causa específica. Existem muitos estudos, inclusive que mostram uma característica genética associada quando se percebeu que gêmeos idênticos, criados distantes uns dos outros, os dois desenvolveram o espectro autista. Então, não estava relacionado só com o ambiente, com o meio de crescimento, mas mostra uma forte tendência genética. Mas ainda não temos também marcadores genéticos já bem definidos para o autismo. São apenas pesquisas e estudos. Perfeito. E os sintomas, quais são? Como é que a gente percebe que aquela criança tem autismo? Entre os transtornos e os sintomas que aparecem nos transtornos de desenvolvimento, o que mais chama atenção no autismo vão estar relacionados ao desenvolvimento de comunicação, né, que é uma área muito comprometida, a interação social, que também fica comprometida, porque como eu não consigo me comunicar, eu não consigo interagir, e está associado a isso uma grande agitação psicomotora, que a criança não conseguir se adaptar ao ambiente onde ela está. Então, essas três características são as características fundamentais. Mas como você pode ver, numa infância bem precoce, isso pode estar presente em várias situações, não só no autismo. Pois é, a gente relaciona muito, acredito que a maior parte das pessoas relaciona muito o autismo com essa questão da comunicação, a dificuldade de comunicação, mas não é só isso, né? Claro, como você está pontuando aqui, existem outros tipos de transtorno de desenvolvimento que também comprometem essa questão da comunicação. Sim. A gente tem, por exemplo, os atrasos globais do desenvolvimento que podem acontecer nos bebês que nascem muito prematuros, né? E logo no começo da vida eles podem ter características que são semelhantes.
A gente pode ter coisas que são muito comuns nos autistas, como, por exemplo, movimentos repetitivos, estereotipias, que se você observar as crianças na idade dos 2, 3 anos, elas podem ter também os mesmos sintomas. A agitação psicomotora, numa criança aos 3 anos, é uma coisa muito normal. Super comum, as mães sabem. Afinal, ela descobriu que tem um brinquedo que chama corpo e quer brincar com ele, sim. né? Então, ter a característica especificamente não nos dá diagnóstico. No caso do autismo, o que chama a nossa atenção e o que faz a gente caminhar para o diagnóstico é ter a característica e essa característica gerar uma disfuncionalidade. A partir daquilo, dos movimentos repetitivos, eu não consigo executar nenhuma atividade porque eu estou o tempo inteiro naquilo. Entendeu? Entendi. Então, eu tenho que associar a presença da característica com a presença de uma disfuncionalidade que vem a partir dela. Até por conta dessa característica, que é difícil fazer o diagnóstico muitas vezes é demorado. Infelizmente, sim, porque a gente... Em todos os transtornos de desenvolvimento, quanto mais precoce eu fizer o diagnóstico e mais rapidamente eu começar a tratar, mais eu aproveito a chance que essa criança tem de se desenvolver. Porque existe na criança uma janela de neuroplasticidade, que é um desenvolvimento do cérebro mesmo dessa criança, que é muito grande até os 2 anos. Então, se eu conseguir trabalhar com a estimulação dessa criança até os 2 anos, eu consigo gerar desenvolvimento nela. Agora, quando que a mãe ou os pais responsáveis percebem que aquela criança tem características que podem ser do transtorno? Muitas vezes, desde o primeiro semestre de vida. Né? As mães são as primeiras a identificar que alguma coisa não vai bem. Posso até não saber o que é, mas alguma coisa não vai bem, né? E hoje, com a facilidade que existe de acesso à informação, sim, a gente começa a procurar desesperadamente e começa a ficar preocupada com algumas coisas que a gente encontra. Por isso, é muito importante buscar auxílio profissional adequado e, no caso dos transtornos de desenvolvimento, especialmente o autismo, o olhar multiprofissional é fundamental. Mas como, por exemplo, identificar, né? É claro que a gente não quer aqui traçar nenhum tipo de fórmula para que essa pessoa faça o diagnóstico ou já ache que esteja alguma coisa não indo bem, como a senhora disse, né? Mas, num primeiro momento, por exemplo, um bebê, como ele manifesta características? Olha, a primeira coisa nos transtornos como o autismo é realmente a falta de contato visual. Perfeito. Isso é uma coisa muito importante, muito prevalente no caso dos transtornos do espectro autista. E a mãe já percebe isso na hora de amamentar. Então, talvez seja, de todas as características do autismo, a que mais precocemente incomoda quem convive com essa criança. E esse diagnóstico, como ele é realizado? Você disse que existem várias etapas para esse diagnóstico, né? E ele também é um diagnóstico multidisciplinar. Sim, precisa aí de vários especialistas. O primeiro profissional que entra nessa cascata para o desenvolvimento é o pediatra, né? É o pediatra, aquele que acompanha a puericultura desse bebê, que acompanha o desenvolvimento desse bebê como um todo, né? Muitas vezes a gente chega a pensar assim, vamos ouvir isso, né? Vamos aguardar e dar o tempo para esse bebê e para ele mostrar para a gente. Eu posso dar um tempo de 15 dias, 30 dias e esperar coisas e respostas desse bebê. Se isso não acontece, é muito importante que eu peça auxílio de outros profissionais que também trabalham com desenvolvimento. Quais? Aí entra o neuropediatra, entra equipes multiprofissionais de desenvolvimento que incluem fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, que são profissionais e áreas que vão olhar especificamente o desenvolvimento infantil. E aí, durante essa busca pelo diagnóstico, essa avaliação, já
são aplicadas terapias? Qual é a recomendação, já que existe essa janela aí, né, da neuroplasticidade? Exatamente. Se eu tenho uma suspeita de que existe alguma coisa que não está atingindo a expectativa no desenvolvimento, mesmo que eu não tenha diagnóstico preciso, eu vou estimular esse desenvolvimento precocemente. Perfeito. Né? E o diagnóstico, para eu chegar ao diagnóstico de autismo, eu preciso disso. Eu identifico que algo não vai bem nesse desenvolvimento. Uhum. Então, eu peço já o acompanhamento do desenvolvimento multiprofissional, porque no bebê, quando a gente fala no diagnóstico precoce, o desenvolvimento tem que acontecer em conjunto. Eu não vou estimular só fala, eu não vou estimular só o cognitivo, eu preciso estimular o global. E eu vou reavaliar essa criança depois de 1 mês, depois de 2 meses, discutir com toda a equipe e junto com isso a gente identificar as características e direcionar para qual dos transtornos do desenvolvimento isso está caminhando. Uhum, porque é muito comum os sintomas serem parecidos, Sim, né? nessa idade eles se confundem, né, com muita facilidade. Uhum. Então, eu preciso dar o estímulo e esperar a resposta dessa criança para eu saber, ele responde ou ele não responde. Uhum. Né? E existem tipos de autismo? Sim, existem autismos que se manifestam de formas diferentes. E hoje a gente pode classificar o autismo em verbal, que é aquele autista ou a pessoa que está dentro do espectro autista e que consegue desenvolver fala, desenvolve comunicação, mas que tem outras características que o incluem dentro do espectro. E a gente pode falar no autista não verbal, né, que é aquela criança que não desenvolve fala, não desenvolve comunicação fluente, tem muito mais dificuldade de interação social e de desenvolver alguma questão dentro do convívio social mesmo. Então, a criança, ela nasce com o transtorno. Ela Sim. não desenvolve o transtorno ao longo da vida ou da infância. Isso não existe. Não, a gente não pega autismo em algum momento da vida, Sim, né? uhum. Nós nascemos com o transtorno e mas ele pode se manifestar a qualquer momento, não só na infância. E qual que é a prevalência? A prevalência tem aumentado demais, sabe? Nos Estados Unidos, aos 8 anos de idade, eles têm uma avaliação anual das crianças aos 8 anos. No ano 2000, essa prevalência era de 1 para 150 crianças, com predominância dos meninos em relação às meninas. Agora, em janeiro de 2022, saiu a nova estatística e a gente tem hoje o caso de 1 para 44. Bastante, então, né? é uma prevalência muito maior. E sempre aos 8 anos de idade. Porque até os 8 anos eu já eliminei todos os outros transtornos. Eu já consegui definir muito bem o que vai para que lado. E essa prevalência maior hoje, ela já é relacionada à questão do diagnóstico, que acontece com mais frequência, ou existem algumas características aí dessa prevalência maior já relacionadas a estilos de vida ou algo parecido? Olha, tem muito questionamento em torno disso, mas o que é realmente embasado é que agora a gente tem os critérios diagnósticos muito mais bem estabelecidos, né? A gente olha muito mais para o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento foi muito mais estudado, então começou-se a fazer o diagnóstico na criança na idade escolar e isso foi diminuindo para que a gente conseguisse fazer o diagnóstico cada vez mais precoce. Além disso, a facilidade de se ter informação a respeito desses critérios também faz com que os pais procurem por isso, quando eles ficam incomodados, né? Eles mesmos vão atrás, olha, tem alguma coisa diferente, eu preciso olhar, eu quero saber como é que isso está evoluindo. Qual que é a relação do transtorno com a genialidade? Porque é bastante comum a gente escutar pessoas que têm o transtorno e que também
tem um hiperfoco e uma sensibilidade, uma habilidade fora da média para algumas questões, para alguns trabalhos e atividades. É muito comum nas crianças autistas o hiperfoco em algumas coisas, né? E algumas dessas crianças têm hiperfoco em letras, em números, em palavras, em cálculos, né? E isso gera nessas crianças uma possibilidade de desenvolvimento muito grande. Se essa criança for trabalhada, for estimulada, realmente essa habilidade dela vai sobressair. Entendeu? E dentro da área e da forma como ela conseguir se desenvolver, ela pode se sobressair como uma pessoa que tem uma habilidade acima da média. Ao mesmo tempo, nas crianças que não são acompanhadas e que não são tratadas adequadamente, eles podem ter esse mesmo hiperfoco na infância bem precoce, e quando chega na escola, onde é exigido o acadêmico deles, eles não conseguem juntar as coisas, né? E não vão conseguir desenvolver essas habilidades também. E qual é a diferença entre o transtorno do espectro autista e a síndrome de Asperger? Ou não tem diferença? As duas coisas são iguais? Hoje, a gente quase não faz diferença entre as duas coisas, porque os critérios diagnósticos eles estão na mesma base. Né? Houve um tempo em que se diferenciava muito, mas mesmo pelos critérios diagnósticos do DSM-5 e do DSM-6, do CID-11 que vai chegar agora, né, para todo mundo, isso está na mesma base. A síndrome de Asperger, ela é o nosso autista verbal. Ah, entendi. Você falou que tem verbal e não verbal, então a síndrome de Asperger é aquele que consegue... Isso. E normalmente verbalizar. O autista verbal, que tem um bom prognóstico de desenvolvimento, ele tem uma característica de desenvolver melhor as habilidades dele dentro do hiperfoco que ele apresenta. Então, ele se apresenta como a pessoa com um QI mais elevado, uma inteligência que se sobressai. Pois é. Né? É bastante comum a gente encontrar pessoas que se destacam em algumas áreas e que têm a síndrome de Asperger. Sim, né? sim. Agora, doutora, os tratamentos. Quais são hoje os tratamentos, as terapias aplicadas e de que maneira elas interferem na vida da pessoa que tem um transtorno? O transtorno do espectro autista, como a gente falou no começo, ele ainda inicialmente ele é muito semelhante, né, a todos os outros transtornos de desenvolvimento, e se eu tenho uma suspeita de transtorno de desenvolvimento, eu tenho que começar a estimular esse desenvolvimento. Existem muitas formas e muitas modalidades de abordagem da estimulação do desenvolvimento. Para o transtorno do espectro autista, a modalidade que tem evidência científica é o ABA, né? E o que é o ABA? É uma metodologia de abordagem de terapia de estimulação intensiva. Então, a gente vai trabalhar com aquela criança de uma forma intensiva mesmo nos primeiros 2 anos de vida para aproveitar ao máximo essa janela de desenvolvimento e tentar trazer o máximo de desenvolvimento que ele pode ter. A partir dos 2 anos de idade, essa velocidade de aquisição de habilidades e de desenvolvimento diminui. Então, aí eu já não consigo ter o mesmo resultado, entendeu? O ABA, ele é uma modalidade de terapia multiprofissional, ele trabalha com todas as necessidades da criança, então eu posso trabalhar fonoaudiologia com ABA, terapia ocupacional com ABA, psicologia com ABA, né? E como eu estou falando de uma modalidade, de uma abordagem intensiva, eu não consigo medir isso em número de sessões, como é o habitual para a maior parte das terapias. Então, o ABA ele é trabalhado com horas semanais e dependendo da necessidade da criança, a gente busca uma quantidade maior ou menor de horas semanais trabalhadas. E esse tipo de tratamento, ele segue para o resto da vida ou não? Não. A ideia no tratamento e no trabalho do desenvolvimento é que a gente consiga fazer esse trabalho por um período
que a gente consiga trazer independência para o paciente. Que ele consiga crescer, ser autossuficiente e conseguir evoluir. Mas existe um momento em que a gente sabe que esse desenvolvimento chegou no seu limite. Entendi. A partir dali, eu vou precisar entender o quanto a gente conseguiu, o quanto essa criança vai ser independente e do que ela vai precisar a partir dali, para trabalhar com as limitações, com as dificuldades que ela pode apresentar ou com todos os ganhos que ela teve durante todo o período de estimulação. Agora a gente está falando de criança, porém, a gente sabe que hoje o diagnóstico de adultos também tem sido mais frequente, né, doutora? Sim. Recentemente, inclusive, li um artigo de uma jornalista que trabalha com jornalismo científico, que ela foi diagnosticada aos 60 anos de idade. Ela sempre teve características, enfim, mas ela não imaginava que fosse autismo ou que fosse o transtorno. E aos 60 anos de idade ela foi diagnosticada e as peças se encaixaram. Sim. O que a gente pode dizer em relação a esse diagnóstico mais tardio ou na idade adulta? O diagnóstico do autismo no adulto ou mesmo no idoso, né, quando a gente já está falando aos 60 Sim. anos, ele vai trazer muito conforto e muita compreensão com relação ao que está acontecendo com você. Porque se você chegou até os 60 anos e era uma jornalista de investigação científica, está bem sucedida na sua vida, está evoluindo bem, você conseguiu vencer as suas dificuldades. Você vai ser ajudada a compreender o que passou. E se existe alguma coisa que precisa ser tratada nisso, a gente ainda tem tempo de tratar para melhorar o desempenho que você já tem, né? Mas como a gente falou, as características do autismo, elas têm que gerar disfuncionalidade, entendeu? Então, se eu tenho características autistas e isso me faz disfuncional em alguma forma, eu posso melhorar, né? Eu posso ser uma jornalista muito bem-sucedida e tal e ser muito sofrida. Eu não gosto de estar no meio das pessoas, eu fico reclusa e trabalho no meu home office e não me relaciono com ninguém. Né? Então eu posso melhorar isso mesmo no adulto. Pois é, ela disse inclusive nesse artigo que apesar de ser bem-sucedida, de ter conseguido levar a carreira, né, uma carreira de sucesso, ela tem muito sofrimento. Então só ela sabe o quanto ela sofreu para estar ali, né? Todas as situações que ela teve que passar ao longo da vida e passa até hoje para enfrentar e continuar trabalhando e produzindo. Sim. E é esse sofrimento que a gente vai tratar quando a gente faz o diagnóstico no adulto. E aí no adulto tem terapias também. Sim. Aí, no adulto, a gente vai trabalhar com as terapias cognitivo-comportamentais na psicologia, né? Porque a gente vai estar trabalhando mais essas questões mesmo psicológicas e de interação social, porque a gente entende que, na maioria dos casos, essa pessoa já teve o seu desenvolvimento e já criou a sua forma de se adaptar à sociedade. Perfeito. É possível que os pais ou responsáveis, voltando a falar desse universo infantil, não percebam que essa criança pode ter um transtorno de desenvolvimento? É possível. É possível que eles não percebam ou é possível que eles prefiram não perceber. Né? Então, aquela coisa assim, a avó fala, não, mas o pai dele andou com 3 anos de idade. Ou ele só falou na hora que entrou na escola, nunca foi de falar cedo mesmo, né? Então, essas falas e essas crenças, elas acabam levando o diagnóstico mais tardiamente. O que é comum no consultório, doutora? O que é mais comum? É encontrar aquela família que logo nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida já percebe, ou aquela que chega mais tardiamente? Eu acho que as coisas estão mudando, sabe, Francine? Anteriormente, a gente tinha uma prevalência muito maior dessas famílias que chegavam mais tardiamente. Hoje, como a gente conscientiza muito mais, a gente traz mais informação, a informação está globalizada, está em todos os lugares, né?
Vivemos um momento de pandemia onde ficamos fechados dentro de casa e começamos a observar mais coisas, ler mais coisas. Então, eu digo para você que hoje é muito mais frequente aqueles que chegam muito cedo, né? Chegam bem precocemente. Eu quero saber o que eu posso fazer para essa criança melhorar. Sim. Isso facilita o diagnóstico mais precoce e isso também favorece o desenvolvimento dessa criança. Até porque acredito que hoje exista menos preconceito, não que não exista, né? Mas menos preconceito do que antigamente, né, doutora? Não sei. Não. Não sei dizer isso, né? Eu acho que o fato de você negar que possa existir a dificuldade já demonstra um preconceito, não é verdade? Mas o fato é que todo mundo quer saber e que cada vez mais as pessoas querem fazer diagnóstico para poder oferecer o melhor tratamento. Né? E todo mundo tem a consciência da janela do desenvolvimento, até os 2 anos a gente tem que fazer. Isso é uma coisa que já está incutida na sociedade. Por isso as famílias têm sim procurado muito mais cedo. Muito mais rápido, né? Isso é importante até para que essa criança e essa família tenha mais qualidade de vida, porque eu falei essa questão do preconceito, por exemplo, porque devem ser muitas as dificuldades, né? Mesmo com os tratamentos disponíveis hoje, toda a evolução, as dificuldades devem ser bastante grandes, né? O quadro clínico do transtorno do espectro autista, ele pode acontecer simultaneamente a outras patologias, né? Mas uma característica do transtorno é o que a gente chama de transtorno do processamento sensorial. E essa criança, ela tem muitas crises, né? Crises de choro, de grito, porque está num ambiente mais agitado, ou porque está no supermercado onde tem um excesso de estimulação visual, ou porque está no shopping, porque é um lugar diferente, tem muita gente, é muita luz, é muita cor. E essa criança, no meio de tudo isso, tem essas crises que deixam os pais constrangidos, porque não conseguem entender o porquê que a criança está fazendo aquilo, e gera nos passantes, né, aquele olhar bem, por que não educa essa criança? Não é verdade? Então, assim, essa característica de ter essas crises e de isso ficar muito evidente, traz muito constrangimento e muito sofrimento. E nesse momento a família sofre e a criança sofre também, porque essa crise é uma manifestação extrema do sofrimento que ela está naquele momento. Agora, doutora, só para a gente encerrar, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre como os pais e a família devem agir. É claro que não é uma regra única, porque cada criança é uma, né? Tem uma característica, mas de um modo geral, como essa família deve agir para garantir qualidade de vida para todos? Eu acho que a primeira coisa é realmente buscar uma equipe multiprofissional que seja o seu apoio, né? Porque as terapias do desenvolvimento, elas vão ser a base do tratamento para essa criança, né? O acompanhamento multiprofissional vai garantir que a gente faça o diagnóstico das patologias que estão em paralelo ao autismo. Eu não tenho terapêuticas medicamentosas para o autismo, né? Eu não vou usar medicação para tratar as crises do transtorno sensorial. Isso vai ser tratado com as terapias que existem. Mas se essa criança tiver um transtorno de hiperatividade e déficit de atenção associado, eu posso tratar o TDAH, eu posso tratar o transtorno de sono, eu posso tratar a epilepsia, eu posso tratar a dislexia, e isso vai fazer com que essa criança se organize muito melhor. A família, estando orientada, vai conseguir identificar a necessidade da criança e vai desenvolver uma comunicação que vai ser particular para aquela criança que não consegue desenvolver fala, né? E isso vai ajudá-los também a criar rotinas e situações familiares e no domicílio que ajudem essa criança a se organizar. E a partir daí ajudá-la a ir para a escola, ajudá-la a ir para um parque, a ir para uma praça e ter uma qualidade de vida melhor, né? Também é muito importante para que a família consiga entender que ela não consegue se eximir desse processo,
né? Não é um processo que acontece só no consultório do profissional que está estimulando ou que está atendendo, ele continua dentro de casa. Então, a família precisa estar envolvida nisso e é isso que garante o sucesso na evolução dessa criança. É achar um caminho ali, né, exatamente. É cada um criar o seu nicho com a necessidade daquela pessoa que está dentro dele. Deve ser muito difícil, inicialmente, pelo menos para as famílias, né, aceitarem essa condição e se adaptarem a um estilo de vida diferente, mas é perfeitamente possível, né? A gente é possível e é gratificante. Porque quando você consegue criar situações que permitem que essa criança se organize e que você consegue ver que a interação social começa a acontecer, que essa comunicação existe, né? Isso traz muita alegria para essa família. E a gente, junto com elas, vai vivendo essas alegrias também, né? Contando cada pecinha desse desenvolvimento que vai acontecendo. Comemorando cada conquista, né? Exatamente. Doutora, muito obrigada, viu, pela presença, pela participação aqui no Viver Bem e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Espero que você tenha aproveitado o nosso bate-papo de hoje e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.